Existem hábitos que podem estar destruindo seus rins sem você saber. Os rins desempenham um papel crucial em diversas funções do nosso corpo. Esses órgãos não apenas filtram o sangue, mas também produzem hormônios essenciais, ajudam na absorção de minerais, regulam a pressão arterial e eliminam toxinas do nosso corpo. Então, sem rins saudáveis, nosso corpo enfrenta sérios desafios. Mas o que muitos não sabem é que mesmo com danos, os rins podem continuar funcionando, muitas vezes sem apresentar sintomas visíveis. Bem-vindo ao canal Desvendando Saúde. Antes de começarmos, gostaria de desafiar você a prestar atenção nos hábitos que vamos falar e se comprometer publicamente nos comentários a mudar pelo menos um deles. Imagine que seus rins são como trabalhadores incansáveis, e mesmo que enfrentem desafios, conseguem realizar suas tarefas com apenas 20% de sua capacidade total. Essa capacidade adaptativa pode de certa forma mascarar o dano renal por um longo período, pois os sintomas muitas vezes só aparecem quando a função renal está significativamente comprometida. No final deste vídeo vai aparecer para você um vídeo que fizemos sobre os sinais de que seus rins estão pedindo socorro. Agora vamos aos hábitos que podem danificar seus rins. Uso excessivo de analgésicos. Muitas pessoas recorrem a analgésicos, como paracetamol e aspirina, para aliviar dores e desconfortos. No entanto, o que talvez não seja tão conhecido é o efeito adverso que esses medicamentos podem ter sobre os nossos rins. Os analgésicos, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides, podem interferir no delicado equilíbrio renal. Esses medicamentos podem causar redução do fluxo sanguíneo para os rins, levando a um esforço extra para esses órgãos filtrarem o sangue. Além disso, o uso excessivo de analgésicos pode contribuir para danos nos túbulos renais, prejudicando a função de filtração e excreção de resíduos. Em casos mais graves, o uso prolongado e descontrolado desses medicamentos pode ser um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doenças renais crônicas. Estudos divulgados pela Associação de Nefrologia dos Estados Unidos revelaram que o uso excessivo de paracetamol e aspirina por longos períodos pode estar associado a problemas renais. Cerca de 7% das pessoas que abusam desses medicamentos apresentaram rins com tamanho reduzido, irregularidades e calcificações. Portanto, é fundamental evitar a automedicação e, se necessário, buscar orientação médica para o uso correto desses medicamentos. Consumo excessivo de sal. Muitas vezes não damos a devida atenção à quantidade de sal em nossas dietas diárias. O alto teor de sal na dieta obriga os rins a trabalharem mais para excretar o excesso de sódio. Esse esforço adicional pode levar a uma elevação persistente da pressão arterial, prejudicando a circulação sanguínea nos rins e aumentando o risco de doenças renais. Além dos efeitos na pressão arterial, o excesso de sal pode contribuir diretamente para lesões renais. A filtragem excessiva de sódio pode resultar em uma retenção inadequada de água, aumentando o volume sanguíneo e colocando pressão adicional nos delicados vasos sanguíneos renais. Portanto, é crucial manter um equilíbrio adequado na ingestão de sal. Optar por temperar suas refeições com ervas e especiarias em vez de sal em excesso, pode ser uma escolha saudável para preservar a função renal. Falta de hidratação. A água é essencial para muitas funções do nosso corpo, e os rins dependem dela para realizar seu papel vital na eliminação de resíduos. Quando não bebemos água suficiente, o corpo pode ter dificuldade em eliminar o sódio, que desempenha um papel fundamental na regulação dos líquidos corporais. Esse acúmulo de sódio pode sobrecarregar os rins, tornando mais difícil o processo de filtragem e excreção. Além disso, a desidratação pode levar à concentração inadequada de sais e minerais na urina, favorecendo a formação de cálculos renais. Essas pequenas pedras podem causar desconforto e, em casos mais graves, complicações renais. Portanto, adquira o hábito de se hidratar suficientemente. Excesso de açúcar na dieta. O açúcar é uma parte comum da nossa dieta, mas é importante consumi-lo com moderação. O consumo elevado de açúcar pode levar à resistência à insulina, desregulando o metabolismo da glicose. Isso não apenas contribui para o desenvolvimento de diabetes, mas também pode impactar negativamente a função renal. Além disso, excesso de açúcar pode levar facilmente à obesidade e ao aumento da pressão arterial, que também são fatores de risco para a doença renal. Ao escolher alimentos, observe as quantidades de açúcar adicionado. Evitar alimentos processados e bebidas açucaradas pode ser uma medida eficaz para reduzir a ingestão de açúcar e proteger a saúde dos rins. Consumo excessivo de proteína animal.
A proteína é essencial para o corpo, mas é fundamental manter um equilíbrio adequado. O consumo excessivo de proteína animal, especialmente de fontes como carne vermelha e produtos lácteos, pode ter implicações na saúde renal. Os rins desempenham um papel vital na filtragem e eliminação de resíduos do corpo. A digestão da proteína animal gera resíduos, incluindo o ácido úrico. Quando expostos a níveis elevados de ácido úrico devido ao consumo excessivo de proteína animal, os rins podem enfrentar dificuldades em manter seu equilíbrio funcional. Optar por uma dieta equilibrada, diversificando as fontes de proteína, é uma maneira eficaz de proteger a função renal a longo prazo. Adiar a hora de urinar. Quando adiamos frequentemente o ato de urinar, permitimos que os resíduos e minerais se acumulem na urina. Com o tempo, isso pode contribuir para a formação de cálculos renais, pequenas pedras nos rins que podem causar dor e desconforto. Adiar a micção também pode aumentar o risco de infecções urinárias. A retenção de urina cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias, podendo levar a infecções no trato urinário, incluindo os rins. E mais. Ao postergar o ato de urinar, a bexiga pode ficar superdistendida, enfraquecendo seus músculos ao longo do tempo. Isso não apenas dificulta a eliminação adequada da urina, mas também pode levar a problemas de controle da bexiga. Portanto, não subestime a importância de atender ao chamado do corpo para urinar. Fumar. O tabagismo é reconhecido como um fator de risco para diversas condições de saúde, e seus efeitos nocivos se estendem aos rins. O tabaco contém substâncias tóxicas que podem causar inflamação e lesões nos vasos sanguíneos, incluindo os que irrigam os rins. Essa inflamação pode levar ao comprometimento da função renal e ao aumento da excreção de proteínas na urina, conhecida como proteinúria. A proteinúria é um marcador importante de doença renal crônica. Pessoas que fumam têm um risco aumentado de desenvolver problemas renais crônicos, o que pode levar a complicações graves ao longo do tempo. Parar de fumar é fundamental para melhorar a saúde do corpo, incluindo a dos rins. Sedentarismo. O sedentarismo, caracterizado pela falta de atividade física regular, não afeta apenas a saúde cardiovascular, mas também pode ter implicações nos rins. A falta de exercício está associada a problemas no metabolismo do açúcar e à resistência à insulina, ambos ligados ao desenvolvimento de diabetes. A diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica. A atividade física regular ajuda a manter a pressão arterial dentro de níveis saudáveis. O sedentarismo, por outro lado, pode contribuir para o aumento da pressão arterial, fator de risco para doenças renais. Então, incorporar atividades físicas regulares à rotina diária é fundamental para promover a saúde renal. Dormir pouco. O sono desempenha um papel fundamental na regulação de várias funções do corpo, incluindo a saúde dos rins. Durante o sono, ocorrem processos de reparação e regeneração em todo o corpo, e os rins não são exceção. O ciclo do sono desempenha um papel crucial na coordenação do trabalho renal ao longo das 24 horas do dia. Durante as horas de sono profundo, ocorre a liberação de substâncias essenciais para a saúde renal. Essas substâncias ajudam na regulação do equilíbrio hídrico, controle da pressão arterial e na eliminação de resíduos do corpo. A falta de sono adequado pode levar a uma desregulação hormonal, afetando a produção de hormônios essenciais para a saúde renal, como a eritropoetina, responsável pela produção de glóbulos vermelhos. A qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade. A interrupção frequente do sono ou a falta de um sono profundo podem prejudicar a capacidade dos rins de desempenhar suas funções de maneira eficaz. Manter uma rotina de sono regular, criar um ambiente propício ao descanso e evitar hábitos que possam perturbar o sono são passos importantes para preservar a saúde renal. Consumo excessivo de álcool. O álcool é metabolizado nos rins, e o consumo excessivo pode levar a uma sobrecarga desses órgãos. Isso pode resultar em inflamação e danos aos tecidos renais ao longo do tempo. O álcool também pode contribuir para o aumento da pressão arterial, um fator de risco para doenças renais. Além disso, o álcool tem propriedades diuréticas, levando à desidratação, o que também pode sobrecarregar os rins. O consumo excessivo de álcool pode levar à formação aumentada de ácido úrico no sangue, o que pode contribuir para o desenvolvimento de condições como a gota e representar um desafio adicional para os rins. Então, para preservar a saúde renal, é fundamental adotar uma abordagem responsável em relação ao consumo de álcool. Esses são os 10 hábitos que prejudicam a saúde renal. Espero que as informações compartilhadas ajudem você a cuidar melhor dos seus rins.
Se você gostou do conteúdo e acredita que pode ser útil para outras pessoas, não hesite em compartilhar este vídeo. Sua ação pode fazer a diferença na saúde de alguém querido. Não se esqueça de curtir se achou o vídeo informativo e claro, e se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até o próximo vídeo.